Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei que horas você vai apertar o play para ouvir esta leitura, que hoje eu estou aqui para glorificar ao nosso Deus com a minha vida, com a minha voz, lendo estas palavras de vida para todos nós. Me sinto feliz com o nosso Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Meu amado, minha amada que me ouve, creia, se você está vivo hoje, é porque você está vencendo todas as dificuldades que às vezes a vida nos coloca. E sabe por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós, que nos supre, que nos protege, que todos os dias Ele está conosco. Todos os dias Ele renova nossas forças. Por isso nós temos muitos motivos para celebrar, para agradecer e para comemorar o dom da vida. Creia que Deus não te fez, não te chamou, não soprou nas suas narinas para dar vida a você, para você ter uma vida triste, angustiante, depressiva. Não, o Senhor nos deu vida para vivermos alegres, felizes. O Senhor não nos fez para vivermos amargurado, ressentido, muito pelo contrário. Ele quer que sejamos alegres, felizes, e a alegria do Senhor é a nossa força. Mas muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais um dia da leitura da Palavra Santa do Senhor. Que Deus te encha de vida. E se você está sendo abençoado com essas palavras, com estas leituras, dê o seu joinha, compartilha com seu tio, com a sua tia, ou com a vizinha, ou com um amigo, com alguém que precisa ouvir estas palavras para receber de Deus algo extraordinário, que é a vida de Deus. Deus tem prazer em nos abençoar. Se você quer ser abençoado e outras pessoas também, encaminhe e deixe o Espírito Santo fazer a obra. Amém? E hoje eu quero meditar com vocês, amado, capítulo 10 da carta aos Romanos, que Paulo, através dessas cartas, ensina a todos nós que vivemos neste tempo presente, amém? E é claro que eu não posso começar sem antes consagrar a Deus esta leitura, a minha vida e a sua vida. Pai, aqui nós estamos mais uma vez para, através dessa atitude, glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Pai, venha abrir o nosso entendimento para que possamos aprender da tua palavra, do teu ensinamento, com a luz do teu Santo Espírito. Amém. Queridos, e hoje a leitura vai nos falar de um zelo pouco esclarecido. O que será que Paulo vai nos dizer, com isso? Um zelo pouco esclarecido. Diz no versículo 1, então: Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que faço a Deus em favor deles é que se salvem, pois eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas um zelo pouco esclarecido. Vou fazer uma pausa aqui porque Paulo, ele está dando continuidade do ensinamento que nós aprendemos lá no capítulo 9, na leitura anterior, sobre a fidelidade de Deus e a incredulidade de Israel, onde Paulo falou sobre os
privilégios de Israel, ele nos falou sobre o verdadeiro Israel e também sobre a soberana liberdade de Deus, né? E o erro de Israel. Então, se você não ouviu, eu não posso prolongar este áudio aqui, porque senão você não vai me escutar e eu quero que você me escute. Então, para depois e escuta a leitura anterior, tá bom? Porque Paulo aqui está dando continuidade. E ele diz, então, no capítulo 10, no versículo 1, um zelo pouco esclarecido. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que faço a Deus em favor deles é que se salve, pois eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas um zelo pouco esclarecido. Eles desconhecem a justiça de Deus e procuram afirmar a sua própria justiça, e assim não se submetem à justiça de Deus, pois o fim da lei é Cristo, para que todo aquele que acredite se torne justo. Versículo 5. O evangelho é acessível a todos. Moisés assim descreve a justiça que vem da lei. Quem praticar os preceitos da lei viverá por meio deles. Mas a justiça que vem da fé diz o seguinte: não pergunte a si mesmo, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dos mortos? Mas, afinal, o que diz a Escritura? A palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Pois, se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e acredita com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É acreditando de coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que se chega à salvação. De fato, a Escritura diz: todo aquele que acredita nele não será confundido. Não há distinção entre judeu e grego, pois ele é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Israel não acolheu o evangelho. Ora, como poderão invocar aquele no qual não acreditam? Como poderão acreditar se não ouviram falar dele? E como poderão ouvir se não houver quem o anuncie? Como poderão anunciar se ninguém for enviado? Como diz a Escritura: como são belos os pés daqueles que anunciam boas notícias. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? A fé depende, portanto, da pregação, e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Agora eu pergunto, será que eles não ouviram? Ao contrário,
Pela terra inteira correu a voz deles, e suas palavras foram até os confins do mundo. Pergunto ainda, será que Israel não entendeu? Moisés já dizia, farei com que vocês tenham ciúmes de um povo que não é povo. Provocarei a ira de vocês contra um povo insensato. Isaías até ousa dizer, fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Manifestei-me para aqueles que não perguntavam por mim. Ao passo que sobre Israel, Isaías diz, o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, meus queridos, aqui eu terminei de concluir a leitura do capítulo 10 da carta aos Romanos, onde aqui Paulo fala de um zelo pouco esclarecido. E meditando esta palavra, eu os convido para refletirmos sobre aquilo que foi lido, sobre o que você está ouvindo agora. E Paulo, ele fala desse zelo pouco esclarecido. Ele fala que ao procurar salvação numa lei, porque era o que os judeus acreditavam, quando ele diz que o desejo do coração dele e a súplica que ele fazia a Deus em favor deles, ou seja, dos judeus, é que eles se salvassem, porque ele dava testemunho, eles davam testemunho e tinham zelo por Deus, mas era um zelo pouco esclarecido. Eles desconheciam a justiça de Deus e procuravam afirmar a sua própria justiça. E assim eles não se submetiam à justiça de Deus. Não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias, era o Salvador. E aí Paulo dizia que o fim da lei é Cristo. A lei acabou em Cristo, porque Cristo foi o único que cumpriu a lei, para que todo aquele que acredite se torne justo. Por isso que nós que cremos somos justos, porque somos justificados em Cristo. Então, Paulo, ele procura, ele ensina que os judeus, ao procurar salvação numa lei, eles esbarravam num beco sem saída, como eu até comentei isso na leitura anterior, Por que eles se esbarravam num beco sem saída? Porque não foram capazes de observar e nem de compreender a finalidade, da lei, da realização dessa lei que era Jesus Cristo. Então, os pagãos que não pensavam dessa forma, sem o instrumento da lei, eles passaram direto, para a fé em Jesus Cristo. Então, por isso, a finalidade é a realização da lei. É Ele, o Senhor Jesus, o único apoio que é seguro para se atingir a salvação. Então, aqui do versículo 5 ao 13, quando Paulo fala que o evangelho é acessível a todos, ele está, nos ensinando que não é preciso fazer grandes esforços, subir ao céu ou descer ao abismo, quando ele diz aqui, porque Moisés assim descreve a justiça que vem da lei, que quem praticar os preceitos da lei viverá por meio deles. Ou seja, como foi lido, que eu não vou ler de novo, mas você pode ouvir a palavra, que nós vamos compreender que durante esse versículo 5 ao 13, Paulo está nos dizendo, nos ensinando que não é preciso fazer grandes esforços, subir ao céu ou descer ao abismo, como foi lido,
como eu mencionei na leitura, li o que está escrito, ele diz que não é preciso fazer esses grandes esforços, que é subir ao céu ou descer ao abismo, para reconhecer a vontade de Deus, porque Deus veio ao nosso encontro através de quem? De Jesus Cristo. O único que subiu ao céu e o que desceu foi só Jesus Cristo. Nós não temos capacidade de fazer isso. Nós não temos como subir ao céu ou descer ao abismo. Por isso que Paulo diz que não é preciso fazer grandes esforços, né, para conhecer a vontade de Deus, porque Deus, ele já veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo nos ensina que o evangelho da salvação é acessível a todos, que não tem distinção, né? E está pronto para ser acolhido, a fim de libertar o homem e conduzi-lo para uma vida nova que está em Cristo. Por isso que Paulo diz que o evangelho está aí à disposição de todos. O evangelho da salvação, que está acessível para todos aqueles que quiserem e que não tem distinção, né? Por isso que Deus não faz distinção, porque Ele quer que todos se salvem. E Paulo nos ensina hoje que isso só é possível através desse evangelho. Por isso que eu leio esta palavra com alegria, com temor e zelo, porque eu sei que aqui é palavra de vida, é palavra de salvação. Amém, queridos? Então, Paulo, além dele nos ensinar essa verdade, que o evangelho da salvação está acessível a todos que quiserem e que não tem distinção, e que este evangelho está pronto para ser acolhido, abrir os braços para acolher. Então, esse evangelho que liberta o homem e conduz, né, para uma vida nova. Então, aqui o conteúdo fundamental que Paulo nos diz é este. Qual que é o conteúdo fundamental? Ele explica que este conteúdo fundamental é este: Jesus. Jesus é o Senhor da vida, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Se você não crê que Jesus ressuscitou, você ainda não teve este encontro verdadeiro com Deus, porque só quem crê que Jesus veio em carne e sangue, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, este sim acredita nesse evangelho, este evangelho que salva. Então, Paulo hoje está nos ensinando que o fundamento aqui é Jesus. Jesus é o Senhor da vida, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Amém? E esse anúncio, amados, que hoje eu estou lembrando, porque você talvez já seja um conhecedor da palavra de Deus. Você talvez já nasceu num berço de uma família que crê em Deus. Talvez você já tenha muitas experiências com Deus. Então, esse anúncio hoje nos ensina através de Paulo, e eu estou lembrando isso para cada um, que esse anúncio supõe apenas que o homem acredite em Jesus, que dê adesão a ele, ou seja, que dê importância, que acredite, que valorize este ensinamento e testemunha na vida prática. A partir do momento que nós proclamamos esta verdade, confessamos com a boca e cremos no coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é Deus e que o próprio Deus ressuscitou o homem que veio em carne e sangue, nós estamos de uma forma prática testemunhando a verdade que está em Cristo Jesus. Amém? Então, Paulo nos explica que Jesus é o Senhor da vida, porque Deus o ressuscitou dos mortos. E esse anúncio supõe apenas que o homem acredite.
Acredite em quem? Em Jesus, que dê sua adesão a Ele e o testemunhe na vida prática. Amém? E meditando ainda nos versículos 14 ao 21, quando Paulo diz que Israel não acolheu o evangelho, ele nos ensina que Deus preparou tudo o que podia para conduzir Israel à salvação. Faltou apenas o último elo da corrente, justamente aquele que despendia da disposição de Israel. E qual que era esse ponto que faltou? Né? O último elo da corrente. Né? E Paulo diz que é justamente aquele que despendia da disposição de Israel, que era a fé. Eles não tinham fé, a fé. Então, esse povo preparado para o encontro com Deus não compreendeu a palavra de Deus. Deus, então, foi encontrado por aqueles que não o procuravam, que foram os pagãos, conforme está escrito aqui. Amém, queridos? Então, que o Espírito Santo de Deus fale de forma clara no seu coração, que nós venhamos ser aqueles que vamos ser atraídos por esta palavra todos os dias, que haja uma mudança, um desejo, que nós manifestemos, né, a nossa fé, a nossa gratidão a tudo que Deus fez por nós, fez por mim. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale claramente em cada coração. E aqui, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por você estar aqui meditando, contemplando, se alimentando desta palavra. Não esqueça de compartilhar ou de sinalizar aqui o seu amém neste canal para que esta palavra possa alcançar mais vidas. Aqui eu louvo a Ti, Senhor, por tudo que é, por tudo que faz e continuará fazendo por cada um de nós. Cremos, meu Pai, que o Senhor é aquele que dirige a nossa vida, que nos supre, que nos enche do Teu amor. Por isso eu te dou graças a Deus. Agradeço, Pai, pela vida de cada um que me ouve, que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada um. E assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.